7h47, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95. Abraçar aqui a nossa amiga Mariá, né? Sobrinha da Raquel Dantas. Mariá, que é ouvinte aqui do nosso programa, esteve aqui ontem na Rádio 95, conheceu aqui os estúdios, disse que escuta aqui o nosso programa, disse que a minha voz é a mesma do ar, né? Disse, a voz é a mesma, né? Abraço, Mariá, obrigado por sua audiência, pelo carinho da audiência, viu? Uma garotinha esperta aí, que escuta aqui o nosso programa todas as manhãs com a sua tia Raquel Dantas. Está no ar a partir de agora, aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Checkup no rádio. Olha, gente, o pôr do sol é um dos momentos mais bonitos do dia, né? Mas você sabia que ele também pode trazer benefícios importantes para a saúde dos idosos, também preocupação? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com o médico geriatra, Dr. Jair II. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Jair, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, você de casa. Sempre um prazer, né? Tá trazendo temas em geriatria e hoje falar justamente sobre essa questão do efeito do pôr do sol para os idosos. Positivo, né? Ou negativo? Principalmente um marcador, né? O efeito do pôr do sol ou síndrome do pôr do sol, que a gente diz na geriatria, o sundowning, ele pode ser um período difícil para alguns idosos, principalmente os idosos demenciados, aqueles idosos que têm um cérebro mais vulnerável. Isso acontece por diversos motivos, Marcos. Parece até que, por exemplo, nossos avós, eu não sei como era na sua casa, Marcos, mas na minha avó toda finalzinho de tarde tava lá no fim da calçada até começar a anoitecer, conversando, falando da vida alheia, né? Mostrando a importância que o sol tem como marcador, né, da exposição dia-noite. Então, o sol ajudava nesse processo muito a desacelerar o corpo do idoso, para que no período noturno, por exemplo, pudesse se preparar para o sono, e principalmente sem tanto efeito luminoso das luzes artificiais. Já o paciente demenciado, ele tem uma maior dificuldade de passar por essas variações. A própria presença da luz, ela faz com que alguns hormônios eles desapareçam e se tornem marcadores do que é dia, o que é período de estar desperto, e o que é noite. Um dos mais comuns, dos mais frequentes que a gente ouve falar é a melatonina, né? Que muitas vezes suplementado, justamente porque a melatonina para o nosso corpo é um dos marcadores de dia e noite. Então, se a gente está recebendo exposição luminosa num momento que não é o adequado, esse marcador hormonal ele é perdido. E aí o nosso corpo tende a não entender que aquela é a hora de dormir e acaba ficando mais agitado, mais desperto, mais alerta. Já para o paciente idoso, em especial para o paciente idoso demenciado, há uma dificuldade nessa regulação hormonal, de forma que a melatonina, às vezes a serotonina, a acetilcolina, esses marcadores, eles acabam tendo uma maior dificuldade de fazer o seu ciclo ao longo do dia, e o pôr do sol acaba sendo um período muito difícil, porque é o período que o idoso tende a ficar mais agitado. Por isso, a importância de falar sobre o tema síndrome do pôr do sol. É o efeito do entardecer, o efeito da transição da luminosidade, que faz com que os idosos fiquem mais agitados durante esse horário do dia, e que pode ser muito desafiador para muitas famílias, né? O mais importante para a gente conseguir lidar bem com o efeito do pôr do sol no idoso demenciado é principalmente um ajuste de rotina bem estruturado, Marcos. É que o idoso ele receba a luz solar de forma, inclusive regrada, inclusive rotina mesmo, porque tem famílias que gostam de tirar um diazinho de folga, 2, principalmente na rotina pesada que é ter com o idoso demenciado, só que para o idoso isso é impactante, certo? Então, mesmo um dia de folga, qualquer
pequena mudança da rotina do idoso demenciado, ele acaba tendo um impacto muito importante para o próprio poder cognitivo do idoso. E isso pode piorar ou predispor a síndrome do pôr do sol, o efeito do pôr do sol. Para algumas pessoas, o pôr do sol costuma despertar a sensação de bem-estar, né? Para o idoso é diferente. Para o idoso é diferente, principalmente por essa maior dificuldade. O idoso ele tende a não conseguir lidar com essa fadiga que é acumulada ao longo do dia. Então o pôr do sol, apesar de poder nos trazer sensações boas, ele para o idoso ele pode ser esse marcador mais difícil. O importante é que a rotina ela esteja presente, de forma que o idoso seja bastante exposto à luminosidade ao longo do dia, que é o período que a gente espera que ele fique acordado, e à tarde ou à noite essa luminosidade ela seja reduzida. Então a exposição à luz, a barulho, até a rotinas agitadas na casa a gente tem que às vezes regrar para que o idoso ele tenha um ambiente menos deliriogênico, que a gente chama, menos fator de confusão para o idoso e mais predispondo a esse controle mesmo da rotina. Vai ter algum benefício o pôr do sol ou não? Para o idoso exatamente não. O pôr do sol não. Mas para o controle desse efeito tem sim. Então a gente espera que o controle seja feito muito mais com a luminosidade. Para o idoso, o importante do pôr do sol é saber como marcador. Isso significa que durante o dia, manhã e tarde, ele precisa ter mais exposição a estímulos, seja luz principalmente, seja estímulo social, seja presença de atividades para ser desenvolvida ao longo do dia, em vez de ficar, por exemplo, só no fundo de rede, só deitado, só acamado. A gente precisa trazer estímulos importantes para aquele idoso saber que aquele período é dia, que aquele período é o período de atividade. E a partir de o pôr do sol como marcador, a gente tem que reduzir os estímulos. Então começa atividades mais leves, alimentações menos pesadas, tudo isso para o controle dessa síndrome que pode ser prejudicial e que acaba sendo a realidade de muitas famílias que têm idoso demenciado em casa. Então, no caso, não é uma doença, é uma síndrome. É uma síndrome, exato. É um efeito potencializado por idoso principalmente no idoso demenciado que tem esse cérebro vulnerável. Ela acontece apenas em pessoas com Alzheimer ou pode ocorrer em outros casos? Pode ocorrer em outros casos, principalmente, por exemplo, no idoso que está passando por algum período de doença, que o cérebro se torna mais vulnerável durante esse período, que a gente chama período com delírio, mas para o idoso com demência, seja ela de Alzheimer, seja ela qualquer dos outros tipos, vascular, Lewy, o pôr do sol ele pode ser ou o período do entardecer ele pode ser bem desafiador. E quando a demência vai progredindo, piora a síndrome do pôr do sol? Quando a demência vai progredindo, tende sim a piorar a síndrome do pôr do sol. O idoso ele tende a ter esses períodos de agitação mais frequentes. E aí a rotina bem estruturada. E em alguns casos isolados, medicamentos conseguem fazer com que a gente tenha esse controle melhor. O geriatra vai conseguir conduzir muito isso junto com a família. Para alguns pacientes, só o ajuste da rotina já é suficiente e é o necessário e primordial. Para outros, medicamentos vão ser mais bem indicados para o controle desses sintomas, quando principalmente muito sintomático, impactando demais a rotina do idoso. Existe uma explicação biológica para essa piora nos sintomas do entardecer? É principalmente pelos efeitos, a não regulação, né, do idoso demenciado ao longo do que a gente consegue fazer a regulação desses hormônios que nos dão a fadiga, que nos mostram o que é dia, nos mostram o que é noite. O idoso ele não consegue regular tão bem. Então, acaba que acumula esses fatores como a melatonina, a serotonina, a acetilcolina, eles não conseguem fazer esse clearance, não conseguem fazer essa depuração tão bem quanto o idoso robusto, e isso acaba acontecendo justamente nesse período de transição, do dia para a noite. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp: doutor, minha mãe passa o dia bem, mas quando escurece fica nervosa e quer ir embora de casa. Isso pode ser síndrome do pôr do sol? Com certeza. É exatamente a descrição da síndrome. E aí precisa realmente que ela tenha um geriatra perto para fazer esses ajustes em rotina,
Caso não seja suficiente, medicamento, algum medicamento para controle. Mas o mais importante é que essa rotina seja muito bem estruturada. Então, por exemplo, que elas tenham exposição à luz do sol de dia, que ela tenha contato com o pessoal da família, atividades a serem realizadas durante manhã e tarde, mas se mesmo assim não for suficiente, precisa ser avaliado pelo geriatra para ser prescrito medicação. Existem tratamentos específicos para controlar os sintomas? Principalmente tratamento medicamentoso, Marcos. A rotina bem estruturada é o principal ponto, mas uma vez quando ele não é suficiente, a gente precisa entrar com medicação. Os principais que a gente usa para o controle no indivíduo idoso é a melatonina em doses adequadas para o quadro e alguns antipsicóticos em dose baixa, não com o objetivo de sedação, e não é isso que a gente quer, mas para ter aquele marcador, já que o relógio fisiológico do idoso estaria adequado, o antipsicótico acaba sendo o marcador de que aquele seria o período de dormir e controla esses sintomas de agitação. Qual a importância da rotina diária para esses pacientes? É o principal ponto. A gente conseguindo a rotina bem estruturada, sem mudança, inclusive porque, por exemplo, algumas famílias, quando o idoso tem esse período de agitação noturna, acaba prejudicando o sono, eles tendem não, no outro dia eu vou deixar ele dormir um pouco mais, vou deixar que ele fique um pouco mais quietinho de manhã, mas isso é ruim, isso prejudica, Marcos. A gente sem fazer essa rotina estruturadinha, no momento que a gente faz essas mudanças bruscas, seja com mudança mesmo de horário, seja com mudança de estímulos, seja com a fisioterapia que era num horário, a gente só conseguiu que fosse mais tarde, né, nesse dia, isso pode ser um marcador que pode sim predispor à agitação e principalmente nos pacientes mais sensíveis a essa mudança. Então, realmente, a rotina bem estruturada, ter a exposição solar durante o dia, ter um ambiente mais calmo e escuro ao longo da noite, faz com que isso controle muito mais os sintomas que o indivíduo pode apresentar. O ouvinte quer saber se a síndrome do pôr do sol pode causar agressividade ou apenas desorientação. Pode causar agressividade também. Pode se manifestar às vezes com desorientação, com choro, o idoso que chora para retornar para casa, para ver a mãe, ver o pai. Pode ser com desorientação, então começa a falar coisas trocadas, pode ser com agitação e pode ser com sonolência. Então, em vez de ele dormir à noite e acordar de dia, ele dorme o dia inteiro e fica ou acordado, ou conversando, ou balbuciando à noite. Pode ser outro sintoma. Existe algum alimento ou hábito que ajuda a diminuir esses episódios ou não? Não, nenhum alimento específico que ajuda a diminuir os episódios, só os horários bem marcados durante a rotina mesmo. E deixar a casa iluminada à noite ajuda ou piora? À noite piora. Então, no momento que a gente coloca a luz, que é o estímulo que vai indicar que é dia, de noite também, os hormônios completos do ser humano, eles ficam desregulados. Isso num paciente já robusto. No idoso demenciado, isso é ainda pior. Então, como eu falei, um dos marcadores, que é a melatonina, por exemplo, a melatonina ela reage com a luz, além de vários outros hormônios. Mas como reage com a luz, esses hormônios eles desaparecem com a luz e o corpo fica achando que aquele seria o período de ficar acordado. Então, deixar a iluminação, deixar a televisão, deixar para aqueles idosos que ainda têm uso. O celular, por exemplo, à noite, são estímulos luminosos, são estímulos de atividade, são estímulos ativadores. E isso pode ser prejudicial, tanto ao sono, quanto levar a esse fenômeno do entardecer. O idoso pode achar que está em outro lugar ou não reconhecer familiares durante as crises? Com certeza. É normal. É um fenômeno comum. Ele não reconhecer o ambiente que ele está, não reconhecer as pessoas que estão com ele e esse período de desorientação. Agora, essas crises acontecem todos os dias? Pode acontecer diariamente, Marcos. E às vezes, o pior é que é um horário bem marcado, né? Como tem esse efeito com o ciclo circadiano, né? Com a presença da luminosidade, do efeito do dia, do efeito da regulação dos hormônios ao longo do dia, normalmente acaba sendo em horários bem próximos. Meu pai, minha mãe sempre fica mais agitado quando dá 4, 5 horas da tarde.
Meu pai e minha mãe sempre fica mais agitado quando tá a boquinha da noite, no começo da noite. Então isso são fatores que acabam sendo bastante frequentes, bastante comuns em quem tem um paciente demenciado em casa, e o controle também consegue ser resolvido, trazendo mais qualidade de vida para o paciente e para o cuidador, para a família. Minha mãe tem 78 anos, recentemente fez cateterismo, está tratando uma DPOC, é isso, DPOC? DPOC. DPOC, inclusive está internada e vez por outra à noite está delirando e fica sem dormir. Ela não tem Alzheimer. O que está provocando isso? Quando ela delira, não dorme, nem come, nem toma o remédio. O idoso, mesmo quando ele não tem a demência, ele tem um cérebro mais vulnerável para essas alterações agudas, esses estados confusionais que a gente chama, que são os delírios. Esse delírio, esse estado de confusão mental, ele acontece sempre que tem uma grande mudança na vida do idoso. Então, por exemplo, medicamento novo pode ser um efeito para delírio. Retenção urinária pode ser um efeito para agitação, para confusão. Dor pode ser um efeito para confusão mental, para delírio. E no caso da sua mãe, o cateterismo acaba sendo um procedimento invasivo, um procedimento que inflama. E normalmente a gente faz cateterismo porque teve alguma coisa alterada, né? Então, por exemplo, eu acredito, não foi descrito, mas eu acredito que sua mãe infartou ou teve alguma veia, artéria do coração obstruída em grande quantidade, que precisou fazer intervenção, por isso precisou fazer o cateterismo. Todo esse processo da inflamação do adoecimento, da realização do exame invasivo, que é um exame também que usa contraste e pode ter alterado a função renal, faz com que altere a hemodinâmica, altere o funcionamento do corpo do idoso e faz com que esse delírio se torne mais frequente. A boa notícia é que, se ela realmente não tiver demência, é um quadro passageiro. Uma vez resolvendo o que está alterando esse efeito na sua mãe, ela vai tender a ter a rotina dela habitual. Então precisa investigar para ver se não teve alteração renal, para ver se não é alguma inflamação, não Princípio está de alguma... infarto ela teve. Pronto. O princípio do infarto acaba sendo uma inflamação muito grande e num órgão muito importante, né? E para tratar a gente usa muito medicação. Então tem que ver qual é o fator específico da sua mãe para intervir nele e ajustar para que ela retorne ao basal dela, se Deus quiser. Dr. Jair Segundo, ele é médico geriatra, né? E inclusive ele atende na Clínica Santé, na Rua Joaquim Gregório, 130, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-2166-9825, Instagram DR, que é doutor, né? Jair Segundo, obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço, Marco, Geraldinho, e muito obrigado por mais um dia com você de casa. 8h05.